E aqui tem uma questão que é a função, qual é a função do joio no meio do trigo? Olá, nós temos falado sobre algumas parábolas, sobre a quantidade de parábolas, qual é o valor da parábola, qual é a linguagem da parábola. E aqui tem uma questão que é a função, qual é a função do joio no meio do trigo. Jesus contou essa parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens, os trabalhadores dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. E aí eles ficaram sem saber o que queria dizer isto, e ficaram lá e foram perguntar a Jesus: o que o senhor quer dizer com essa parábola? E então Jesus despediu as multidões e foi explicar a parábola e diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E ele semeou a boa semente, o reino de Deus, são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos para juntar no seu reino todos aqueles que praticaram escândalos e iniquidades e serão lançados na fornalha. E então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o que diz aí a palavra de Deus. Então, o que quer dizer aqui? A igreja está no mundo. A igreja é o trigo. A boa semente é o trigo. O povo de Deus é o trigo. Mas vem o inimigo e planta o joio no meio. Os joios são aqueles falsos cristãos. Uma ocasião eu estava em Israel e nós estávamos vendo um campo de plantação de trigo e o Noah, o nosso guia, perguntou assim: Glênio, você já viu o joio? Eu digo: eu só conheço o joio de literatura. Ele disse: olha aqui nesse campo, vê se você vê. Aí, olhando, eu não conseguia identificar e ele foi e me mostrou alguns pés ali que eram de joio. E aí então ele me mostrou algumas coisas. A primeira coisa é que o joio, ele está agarrado no solo. Se você arrancar um trigo, a gramínea do trigo, ela solta, o joio está preso. A segunda característica é que ele é empinado, ele não se dobra, ele fica. E a terceira característica é que o grão do trigo, ele tem caroço, e o do joio, ele é só aquela penugenzinha. Ele diz: aqui está a diferença. No meio da igreja vai ter gente que está
preso no chão, ele não é desarraigado, ele está neste mundo dominado pelo mundo. E a outra característica é que ele não se dobra, ele não se curva, ele não tem a condição de humildade, ele é levantado, ensoberbecido e não tem conteúdo, não tem caroço, não tem semente, é uma coisa muito fina, muito sem sentido. Então, qual é a finalidade, a função do joio no meio do trigo? Ele vai ajudar a manter a coerência do trigo. Jesus disse que não era para arrancar, porque você podia tirar a raiz dele, você mexendo na raiz dele, arrancar a raiz do trigo. Mas ele ajuda a identificar a boa semente. A gente sabe que aqui naquela igreja, nessa igreja, tem pessoas que são falsas, mas eles estão lá por um propósito de Deus, porque ele disse que não era para tirar, não era para arrancar. Deixa que cresçam juntos, porque no final vai ter uma colheita. E estes vão ser colocados na fornalha, vão ser queimados. E aqueles vão ser colocados no celeiro. Você é trigo ou joio? Essa questão aí só Deus e você podem responder. Eu não posso dizer se na minha igreja tem muito joio ou muito trigo. Eu só posso responder por mim. Agora, cada um tem que saber que a autenticidade do cristianismo é aquele trigo que nos deixa dependentes totalmente do Senhor. Que o Senhor lhe dê a consciência de que sem ser trigo, você não vai entrar no reino de Deus. Sem uma nova vida em Cristo, você não poderá participar da congregação dos santos. Que Deus lhe dê a sabedoria de crer e a graça de crer em Cristo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Fica aqui meu abraço e até a próxima, de coração para coração.